você está se preparando para uma apresentação e de repente você se vê invadido por um pensamento perturbador, um ou mais. Como não se afetar pelo estresse e a ansiedade que surgem? Tem como? Tem. Aprendo que todas as escolhas implicam perdas. Quem estiver preparado para perder o trivial é digno de conquistar o essencial. Eu li essa frase no início de um livro outro dia e fiquei pensando: o que é trivial hoje na minha vida e que eu não tô tendo coragem de abrir mão para conseguir ter espaço em meio a tantas tarefas para trabalhar pelo que é de fato essencial para mim. Às vezes não paramos para nos questionar. Estou investindo meu tempo naquilo que para mim é realmente importante? Mas o que é importante para mim? Você já se fez perguntas como essas? Porque é tão comum e fácil viver no automático. Você já parou para pensar que não são apenas as drogas psicotrópicas que nos viciam, mas também o excesso de informações, de trabalho, de atividades, de preocupações, de uso de celular, telas. Isso é o vício de pensar. Como assim? Vício de estarmos sempre com algum estímulo. Eu não consigo parar. Que já vem aquele mal-estar, aquela culpa. Qual de fato era a vida que eu gostaria de levar? Eu me perguntei. Será que eu queria ser refém dos meus pensamentos, desse consumo exacerbado de conteúdo e informações? Horas em frente de telas? Eu não podia ficar sem estímulos. Por poucos, nem por um minuto sequer. Eu preciso fazer algo, eu preciso consumir algo. A questão é que às vezes olhar pra nós incomoda. Dói. Muitas vezes, pra não dizer todas elas, requer uma boa dose de coragem. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você tem a dose de coragem necessária para olhar para algumas coisas e repensar outras. Aquela dose de coragem necessária para se mapear. Afinal, quem não tem coragem de se mapear tem grande chance de ficar intocável, de levar seus conflitos pro túmulo. Li isso no livro do Augusto Cury. Isso me chamou muita atenção. Será que nós vamos fugir até quando de olhar para aquelas dorezinhas que precisam ser observadas, compreendidas, com amor, autocuidado? Você tem feito isso por você? Eu gosto de seguir a filosofia de pensar que é assim, é olhando para nós com esse amor e esse cuidado que se torna possível desenvolvermos mentes livres, saudáveis e começarmos a escolher de fato qual é a vida que queremos viver. Será que aprendemos ferramentas e desenvolvemos a habilidade de filtrar estímulos estressantes, proteger a nossa emoção, gerenciar os nossos pensamentos, pensar antes de reagir, ser resiliente e desse modo alicerçar o eu como um gestor psíquico? São com essas habilidades que começamos a aliviar, pelo menos um pouco, os graves sintomas que surgem desse vício de pensar. E pensando em uma estratégia para aliviar esses sintomas, poxa, Pri, eu não tenho todas essas habilidades. E aí, tô refém dos sintomas? Então é justamente isso que nós vamos conversar um pouquinho agora. Como aliviar esses sintomas, esse mal-estar, essa angústia, essa ansiedade. Vou citar uma prática que eu aprendi através do livro do Augusto Cury, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Ser. Augusto Cury é um famoso psiquiatra, professor, escritor brasileiro. Ele questiona: de quanto em quanto tempo fazemos a higiene corpórea tomando banho? A cada 24 horas? E a higiene bucal? A cada 6 ou 4 horas? E a higiene mental? Esse é um termo peculiar, mas ele é autoexplicativo. Higiene mental. Assim como a gente toma banho, escova os dentes, com que frequência nós estamos fazendo a nossa higiene mental? Pri, nunca ouvi falar disso. Como é que eu vou fazer isso? Pense, quando você está se preparando para uma apresentação e de repente você se vê invadido por um pensamento perturbador, um ou mais. Como fazer a higiene mental nesse momento? Como não se afetar pelo estresse e a ansiedade que surgem? Tem como? Tem. Uma ferramenta fundamental para a higiene mental é impugnar, discordar e confrontar os pensamentos perturbadores que nos invadem. Como um advogado que faz a defesa num fórum para proteger o réu, mas o nosso eu, ele é lento demais. E a gente não é educado para fazer esse tipo de coisa. Não somos educados para administrar a nossa psique.
Então nós gritamos pra fora no mundo, mas a gente esquece de questionar algumas coisas que estão dentro de nós. A gente se irrita com as coisas lá fora e buscamos mudanças na sociedade, mas esquecemos de buscar mudanças dentro de nós mesmos. É porque não somos muitas vezes ensinados a olhar pra dentro, a olhar para o que estamos sentindo. A gente não escuta bastante? Não sinta isso, não fique assim, não chore. Pelo contrário, né? Nós somos ensinados a justamente não olhar para essas coisas. E hoje eu tô te propondo a fazer o inverso do que normalmente a sociedade ensina a gente a fazer. Então, impugne, discorde, confronte os seus pensamentos perturbadores. A gente se confunde com o que pensamos. Parece que o que eu penso é o que eu sou, mas os nossos pensamentos não são necessariamente verdadeiros e nem mesmo refletem quem somos. Podem ser reflexos da ansiedade, do medo, da angústia. Não quer dizer que sou eu. Se diferenciar, reconhecer que eu sou diferente do que eu penso, não sou definido necessariamente pelo que eu penso, é um começo importante. Então podemos, sim, impugnar, discordar e confrontar os pensamentos perturbadores quando eles chegam, muitas vezes sem avisar. Só invadem o nosso pensamento. Bom, você tem questionado os seus pensamentos perturbadores? Confrontado eles? Vamos voltar naquela situação que eu comentei agora há pouco? Então suponha que você está se preparando para uma apresentação e te invade esse pensamento perturbador. Por exemplo, eu não vou conseguir, eu não sou bom o suficiente. Conteste. O que garante que esse pensamento é 100% verdadeiro? Quem disse? O que me garante que dessa vez não pode ser diferente? Segundo, discorde. Existe a possibilidade de eu ser bem-sucedido em minha apresentação. Confronte. Encare esse pensamento perturbador. Olhe para ele, observe ele, se diferencie dele. Este pensamento é apenas um pensamento. Assim como uma nuvem vai e vem, se transforma no céu, assim também são os nossos pensamentos. Eles não são a gente. Assim como do nada vieram, pro nada podem voltar. Agora, não olhar pro pensamento pode fazê-lo ganhar ainda mais força. E a nossa tendência geralmente é essa, né? A gente foge daquilo que nos incomoda, daquilo que nos perturba. Conteste, discorde, confronte. Faz parte do nosso processo de autoconhecimento e de desenvolvimento. Termos que lidar com esses aspectos desconfortáveis, doloridos da nossa vida. Faz parte da vida. E sempre a gente vai estar entrando em contato com o que nos parece ruim. E que gostaríamos de ignorar, de fugir, de não encarar. A gente pode fazer isso, mas assim a gente se torna refém do pensamento, das circunstâncias, de nós mesmos. A questão é justamente essa, refletir. Como queremos viver? Que assim, aos poucos, vamos nos voltando a olhar para as nossas questões com amorosidade e começarmos a nos acolher, nos respeitar, nos reconhecer para sermos quem desejamos ser, né? Te agradeço por ter ficado até aqui comigo. Se você puder, se você tiver gostado, compartilhe com pessoas que você sabe que estão precisando desse conteúdo também. Deixe seu like, nos siga aqui no nosso canal. Um grande abraço!